Então vamos. Gravado nos úmidos estúdios da Unigran pela terceira vez, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, o estado em que até os urubus estão indo para a sala de aula. Eu sou Fabrício Brown, esse é o seu podcast Direito do Mato, e eu sou Fabrício Brown. E o pior momento para se ter um infarto é durante um jogo de mímica. E aqui é o professor Vinícius de Almeida, e nunca foi sorte, sempre foi azar. Eu sou o professor Fernando Machado, filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Depende do agrado, né? Essa é a versão de provérbios para o golpe está aí, né? O golpe está aí. E falando em agrado, a gente tem que fazer aquele agradecimento àquele que sempre acompanha o projeto Direito do Mato. É com você que a gente consegue fortalecer e manter com persistência esse nosso podcast. Agradecer também à Unigran por oferecer esse espaço maravilhoso para a gente poder gravar e também a ajuda do Paulo, que com toda essa maestria faz com que a gente consiga gravar aí nosso episódio e disponibilizar com essa qualidade para vocês. E você pode acompanhar o nosso trabalho em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e qualquer outra que tiver, a gente vai estar lá. Às vezes não tão... Na mídia impressa também, às vezes não tão atualizado quanto nós gostaríamos que fosse. E você pode nos ouvir em todas as plataformas de streaming de áudio e vídeo. YouTube, Rumble, somos ainda o pioneiro. Bom, pioneiro nós sempre seremos, né? Fomos o primeiro e, por enquanto, o único podcast de direito que tem por lá. E também, especialmente no Spotify, Orelo e todas as plataformas de streaming. Vai lá, curta, comente, compartilhe. E se você ainda não adquiriu, e é provável que não, porque nós temos em estoque, a caneca do Direito do Mato, Paulo, faz aquele efeito na câmera 2, aquele efeito do Chaves, né? Se você não adquiriu a nossa especial caneca do Direito do Mato, então você tem a oportunidade de entrar em contato conosco para mais informações, né? Saiba como você vai adquirir a sua caneca do Direito do Mato e receber em Dourados e região ou qualquer lugar do Brasil. Nós vamos encaminhar a caneca para você com todo o cuidado para que ela chegue aí de forma especial para você ou para alguém que você queira presentear. Lembrando que se aproxima do Natal, né? Porque eu percebi isso, que já tem panetone no mercado. Achei meio cedo, né? Porque estamos no dia 3 de outubro ainda e já tem panetone no mercado. Mas vamos para a nossa primeira notícia do dia. STF decide que é dever do Estado garantir vaga em creche e pré-escola. O Supremo decidiu na quinta-feira, dia 22 de setembro de 2022, que o Estado deve garantir creches e pré-escola a crianças de 0 a 5 anos de idade. Essa garantia já é prevista na Constituição. No caso julgado, no entanto, o município de Criciúma, em Santa Catarina, defendia que o poder público deveria cumprir esse papel na medida de suas possibilidades, já que nem sempre há recursos suficientes. Além disso, dizia que o Poder Judiciário não poderia interferir nos planos e metas municipais. O plenário fixou a tese de que a educação básica é direito fundamental assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata e declarou que vagas em creches e pré-escolas podem ser exigidas individualmente por meio de ações na Justiça. O poder público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica, entendeu o plenário. O recurso tem repercussão geral, ou seja, a decisão do STF deverá ser seguida pelas demais instâncias do judiciário do país. Na sessão desta quarta-feira, 21 de setembro, 6 ministros já haviam votado a favor de confirmar a garantia constitucional, mas ainda havia divergência sobre o estabelecimento ou não de condições para o cumprimento da regra. Nesta quinta, o plenário decidiu não estabelecer condicionantes. Aqui a gente tem essa decisão que alguns estão até classificando como a decisão mais importante que o STF ele proferiu até agora esse ano, onde, como a própria notícia diz, só vai garantir uma coisa que já está garantida na Constituição, que é justamente essa ideia do acesso ao ensino, principalmente nessa ideia da educação básica. Aqui, por mais que o caso concreto ele se focou mais na creche e pré-escola, o texto constitucional ele abrange também esse direito fundamental na educação inicial, né? Que fala? Fundamental e o ensino médio também. E aqui a notícia ela vai justamente colocar em choque uma coisa que é muito comum quando a gente vê nessas demandas contra o Estado, que é justamente nós queremos ver os direitos fundamentais sendo concretizados e o Estado utilizando esse argumento. Tá, tudo bem, só que não temos recurso para isso. Que é aquela conhecida tese da reserva do possível.
o Estado ele pode concretizar os direitos desde que tenha recursos para fazer isso. Isso aqui é uma tese que vem lá do direito alemão, que tem um caso bem interessante envolvendo um aluno que queria uma vaga a todo custo no curso de medicina. Ele não tinha sido admitido e ele utilizou esse argumento. Pô, peraí, se é um direito fundamental meu ensino, mesmo que eu reprovei, por exemplo, no vestibular, eu tenho o direito que o Estado me coloque lá. Só que, o que o STF ele acabou entendendo sobre esse argumento da reserva do possível? O Estado ele não pode alegar falta de recurso público como uma maneira de criar uma desculpa para não poder concretizar os direitos fundamentais. Então, esse tipo de decisão, ele meio que vai criando mais, vai fortalecendo esse tipo de pensamento por parte da Corte. Até o ponto dele falar que são direitos de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Basicamente, nós temos aqui o conflito reserva do possível mínimo existencial, no qual essa discussão já há bastante tempo a questão da vaga já há bastante tempo já tem sido, de certa forma, resolvida na questão do ensino médio, na questão da educação fundamental, porém a educação infantil acabou ficando por último nessa discussão. Nos municípios é muito comum que, diante da escassez de vagas, que os municípios criem ali condições para o acesso. Por exemplo, para que a criança tenha vaga, tem que comprovar que a mãe trabalha, que a mãe tem emprego, que são assim. Então, diante da limitação, o município vai criando alguns requisitos que são requisitos inconstitucionais, porque o acesso da criança à educação infantil, ele não pode ser condicionado a algum outro fator ali criado por uma regra municipal. Aqui, os argumentos do município são os argumentos básicos ali da advocacia pública, né? Já está naquele modelo da advocacia pública, né? Da PGE, da AGU, da Procuradoria do Município, todo mundo tem um modelo lá. Da reserva do possível e da interferência do Poder Judiciário, da interferência do Poder Judiciário no Poder Executivo, né? Então nós temos ali, sempre já está pronto ali, sempre tem esse argumento. Esse argumento ele pode ser aceito em algumas situações, porém tem alguns pontos, principalmente saúde e educação, que dificilmente você vai conseguir sustentar uma tese de que o Poder Judiciário não pode intervir, ou de que o Poder Judiciário ele estaria invadindo a competência do Poder Executivo quando ele estaria ali, estaria invadindo ali ou estaria se envolvendo na formulação de políticas públicas. Mas a questão que ocorre é porque se há um déficit na educação ou na saúde, é porque a política pública foi falha. Uma vez que a Constituição ela se preocupou ali, dentre os vários direitos fundamentais que a Constituição se preocupa, dos direitos fundamentais sociais, saúde e educação são talvez os principais, até porque eles têm já uma reserva orçamentária mínima que deve ser investida pelo município, pelo Estado, já nessas rubricas. Aqui nesse caso, nós temos uma decisão bastante interessante, que ela vai, então, determinar que o município ele passe a atender tantas vagas, passe a dispor de tantas vagas, seja quanto necessárias para atender as crianças que necessitem. Nesse sentido, é muito comum que os municípios, não tendo condições de estabelecer os próprios centros de educação infantil, ou seja lá o nome que se dá, o creche, ou seja lá o que for, que o município seja obrigado, inclusive, a arcar com a mensalidade em instituições particulares. Então, a pessoa acaba matriculando e o município é que vai pagar, então, aquela mensalidade até que ele consiga uma vaga, então, na rede pública. O que, de certa forma, é uma alternativa também interessante, que ela dá uma certa flexibilidade ali para a gestão municipal, uma vez que a educação infantil acaba sendo um pouco imprevisível o quantitativo de vagas. Então, nesse caso, uma espécie de uma parceria público-privada não chega a ser prejudicial para o município. Não, isso em Dourados o município tem convênio com algumas escolas particulares justamente nessa educação básica, que é da primeira infância, né? Porque como justamente oscila muito esse número de crianças em creches e pré-escola, diferente do ensino fundamental e do ensino médio, oscila muito porque nem sempre os pais mandam para as creches.
Agora, as crianças, a partir dos 6 anos de idade, obrigatoriamente tem que estar na escola. Então, você tem aquele número de alunos. E aí, se você tem 100 alunos do primeiro ano, você tem que ter os 100 do segundo ano. Salvo uma mudança, alguma coisa, você tem que ter os 100 do segundo ano. Você vai ter esses alunos. Que difere na educação infantil. Na educação infantil, na primeira infância, essa educação básica não, porque às vezes um dos pais não trabalha, fica em casa, fica com os avós, etc., ou com outros irmãos, não querem deixar em creche ou para a escola. Então, por isso que oscila muito. E o município de Dourados, ele tem parceria com algumas escolas justamente por conta disso. Porque como não tem creche em todos os lugares, e também fica difícil também o deslocamento de um para o outro, então acaba acolhendo em escolas assim. Mas a nossa Constituição ela é desse jeito, né? Ela cria o direito e o Estado que lute. Aí também entra uma outra coisa. Quando a gente vê essa decisão em um primeiro momento, ela é louvável, ela é interessante, ela é bonita, ela respeita a Constituição. Só que ela não está isenta de críticas, porque ela é uma decisão que eu vejo como uma decisão muito delicada. Porque, como a própria que a gente conseguiu ver da leitura, eles sequer estabeleceram as condições de como isso vai ser cumprido. E, com o passar do tempo, a gestão pública, a interferência do judiciário nas políticas públicas e o próprio direito administrativo, ele começou a ser uma coisa muito mais prática. A gente fala hoje em um direito administrativo e gestão pública consequencialista, pragmático, onde a gente está mais preocupado em colocar realmente a mão na massa e fazer com que tenha resultados práticos do que ficar muito uma coisa assim, todo mundo tem direito, mas como é que a gente vai conceder esse direito? Mais uma pergunta no âmbito jurídico-filosófico, professor Vinícius. Os direitos fundamentais, a dignidade humana, ela necessita de requisitos, condições para que eles sejam implementados? Sim, o acesso da criança à educação, ele deve estar condicionado? Recursos e também um planejamento. E se o judiciário não obriga que haja o recurso, o município vai garantir o recurso de forma voluntária? Então, aí que está essa crítica que a gente tem que fazer dentro dessa decisão aqui. Como agora a gente vê mais a gestão pública e o direito administrativo buscando planejamento e eficiência, a gente viu isso até na LINDB, com a alteração com aquelas normas gerais de gestão pública, onde a gente tem que parar de trabalhar valores jurídicos abstratos e começar a realmente colocar coisas mais práticas. E quando você tem uma decisão com o que o STF fala simplesmente, todo mundo tem direito à educação básica, mas como que isso vai acontecer? Eles não respondem essa segunda parte. A gente viola esse consequencialismo, essa coisa de trazer essas consequências práticas. Por outro lado também, Vinícius, se o judiciário cria os condicionantes, como fazer isso, pode engessar a administração pública a achar outras formas, outras soluções para esse caso, porque o judiciário ele não é muito bom em ser criativo nas formas de aplicação de recurso. Mas até porque não é o papel do judiciário. E quando ele tenta fazer isso, geralmente ele acaba errando, né? E ele engessa o ordenador de despesa na criatividade. Não, você tem que ter uma instituição pública e impede, então, um convênio com uma privada. Não, assim, eles garantiram, assim, tem crítica, eu acho que tem crítica, você vai, não, tem que dar para todo mundo, tal, não sei o quê, e de maneira irrestrita. Sim, mas a partir de amanhã já? Ou eu tenho um tempo para fazer isso? A partir de quando? Para dar um tempo para o poder público também poder se preparar, né? Falar, não, coloca 50 crianças nessa sala onde cabe 10. Hoje a gestão pública, ele já trabalha com essa ideia de que se for desenvolver um planejamento eficiência, já tem que trabalhar com, entre aspas, uma pedra no caminho, que é a interferência do judiciário. O que faz a gente questionar qual que é o limite da interferência do Poder Judiciário dentro das políticas públicas. Hoje é muito comum que, assim, nós temos nós temos alguns exemplos de alguns núcleos especializados que envolvem o Poder Executivo, o Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, trabalhando com alguns assuntos específicos. Porque o juiz, e até realmente o professor Fabrício falou, o juiz do judiciário, ele não sabe de algumas questões práticas. Então o juiz, ele vem ali, de repente ele fala, compra o medicamento em 5 dias. E aí o gestor público, a pessoa que compra, o setor de compras ali, ele precisa explicar para o juiz que ele vai pedir o medicamento, mas ele vai chegar depois de 10 dias, porque é o tempo que o laboratório pede para entregar. Então ele precisa explicar para o juiz que são 10 dias. Então hoje existem alguns núcleos, Mato Grosso do Sul tem em relação à saúde, por exemplo, no âmbito estadual, que fazem justamente
essa gestão interna antes, para que a decisão já saia uma decisão já mais bem construída no sentido de numa justiça mais colaborativa. Hoje eu acho que o pessoal do processo civil chama isso de processo estruturante, né? Estrutural, ou algo nesse sentido. Só que daí quando você vê esse tipo de decisão, a gente cai justamente nesse vício aí. Que é o STF falando, todo mundo tem direito, mas aí tá, tudo bem, mas como? Aí, até eles falam assim, as condições não vai ser a gente que vai definir aqui agora. Mas se você volta, se essa ação chegou no STF, é porque há muito tempo o direito de educação vem sendo descumprido em Criciúma, assim como em muitos outros municípios brasileiros. Então, enquanto você não tem uma decisão judicial com efeito, acredito que ela tem algum efeito vinculante, essa decisão tem ou não? Foi repercussão geral, só que assim... Repercussão geral. Então, enquanto você não tem uma decisão como essa, o Poder Executivo dificilmente ele vai cumprir por boa vontade. Só que aí também tem umas outras questões que eu falo dessa interferência do Judiciário na definição de políticas públicas. Primeiro que o STF isso aqui não é um tema inovador por parte do STF, ele já decidiu isso antes, né? E segundo que o caso paradigmático que surgiu isso aqui foi um MS. Então não teve assim oportunidade para se discutir, por exemplo, como é que a gente vai definir isso. A única discussão, existe um direito líquido e certo, que a criança está na creche. Mas como é que vai colocar essa criança? Não importa, vocês se viram. E tanto é que nesse julgamento o próprio STF falou, olha, não é aqui que a gente vai ter que definir essas condições. A gente vai ter que decidir essas condições em um outro processo. Possivelmente, nesse processo aqui, o município matriculou essa criança e alguma criança que estava na fila deixou de ser matriculada para cumprir essa decisão. Né? Então, assim, realmente, Mas eu volto a insistir que se você não tem decisões como essa, e esse é o papel do STF, decisões para garantir direitos previstos na própria Constituição, depender apenas do Poder Executivo, dificilmente o Poder Executivo ele vai cumprir tudo aquilo que ele deve, porque o recurso ele existe. Ele é mal gerido, o recurso ele não é planejado, a administração pública ela age sem pensar a longo prazo, mas o recurso ele existe, tanto que quando vem a decisão ela é cumprida. Até isso que você falou, Fernando, tá difícil de organizar as ideias. Que esse é o papel do STF, é verdade, é esse o papel do STF, pegar essas garantias constitucionais e decidir sobre elas, e esses processos às vezes acabam ficando muito tempo parados, porque ele perde tempo com coisa que ele não devia fazer, né? Os ministros do STF assumem cargo no TSE, no CNJ, não sei na onde, num monte de lugar, e além da competência que eles abocanham, que é além de decidir sobre questões constitucionais, acaba isso ficando para trás. Então, se diminuísse a competência do STF para ele ficar realmente com isso aqui, quem sabe as decisões seriam mais rápidas, as interpretações seriam melhores, a discussão seria mais ampla, e chegasse um pouco antes, né? Porque isso aqui está desde 1988 garantido na Constituição. E aí os municípios, na verdade, sempre souberam disso. Isso não é uma novidade, já vem sendo batalhado há um tempo. É que agora tem uma decisão ali do STF. Mas é interessante, né? E vamos para a nossa próxima notícia. Professor Fabrício, faça as honras. Eu vou pular do meio aqui, considerando o nosso exíguo tempo aqui. Ou a gente lê a do meio ou vai para a última. Vai do meio. Né? Uhum. Falso advogado que atuava em Mato Grosso do Sul é descoberto ao acompanhar prisão em delegacia. Rapaz, o povo vai se fingir de advogado da delegacia, mas tudo bem. Olha, nesta quarta-feira, dia 28 de setembro, um homem de 50 anos foi autuado pelo exercício ilegal de profissão, já que se apresentava como advogado, mas não tem registro na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Ele foi descoberto enquanto acompanhava a prisão de um cliente em Aparecida do Taboado, a 457 quilômetros de Campo Grande. Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito foi detido em flagrante por dirigir embriagado e ainda portar ilegalmente munições de arma de fogo. 2 advogados acompanhavam a prisão da delegacia, sendo que o homem de 50 anos aprestou inscrição na OAB como sendo de Mato Grosso, mas não mostrou a carteirinha. Ele ainda tentou enrolar e disse que a carteira funcional estava no carro. Saiu da delegacia e foi embora. Os policiais e o delegado estranharam a situação e pesquisaram o nome do suposto advogado, que não consta no Cadastro Nacional de Advogados. Além disso, o nome apareceu em uma notícia de Mato Grosso. A notícia informava que o homem tinha sido preso em flagrante por se passar por advogado em estado vizinho. O outro advogado estranhou a situação e alegou que não sabia que o colega não tinha o registro, já que inclusive atuava em Paranaíba. Foi registrado o boletim de ocorrência,
contra o suspeito por falsidade ideológica e exercício ilegal da profissão, e o caso é investigado. E se o amigo dele sabia, na hora Agora ele não disse sabe, que não sabe. Né? Não, eu sou de Paranaíba, não sou nem aqui de Aparecido do Taboado. Eu nem conheço, nunca nem vi. Né? Aparecido do Taboado e Coxim são as duas cidades que são conhecidas no estado pelo sertanejo, né? Exato, né? Exato, Coxim é P Florido e Aparecido do Taboado é o pé de cedro. Pé de cedro, isso. Pé de cedro. E o cedro baixou o cedro Paraguai aqui agora. Eu não sou paraguaio, sou naturalizado. O que eu gostei, o cara aqui meteu um ovo ali e já volta. Sumiu. Não tá no carro a funcionar, vou buscar. Vamos lá. Tá no outro carro, lá longe. Professor Fabrício, quem é o advogado? Explique para nós. Você que já foi um militante dos quadros da OAB. É muito menos esse. Quem é o advogado? O advogado é essencial à administração da justiça, artigo 133 da Constituição, né? Tem os advogados que colocam isso no rodapé mais antigo coloca no rodapé o 133 e... Ou como ementa na petição. Ou coloca conheceis a verdade vos libertará, né? Coloca ali advogado. Ou um salmo, alguma coisa. Advogado é aquele que postula o interesse das outras pessoas perante o poder judiciário, né? A função que surgiu lá atrás, há muito tempo, alguém para intervir. E o nosso estado, no nosso país, na verdade, a profissão ela é regulamentada há bastante tempo. Iniciou primeiro com o Instituto dos Advogados do Brasil, um órgão representativo. Depois foi criada realmente a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem a finalidade, né, de inscrever os advogados e fiscalizar a nossa profissão e atuação dos seus profissionais, né? Então essa é a função. Se você for preso, tiver que cobrar alguma dívida, um aluguel, vai se divorciar, qualquer coisa, procure sempre um advogado. Uma vez que a capacidade postulatória somente pode postular em juízo, temos ali aquelas exceções só do juizado especial, até os 20 salários mínimos. Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho, mas a capacidade postulatória, ela depende do advogado. O advogado, então, a profissão exige formação no curso de Direito ou Ciências Jurídicas, a aprovação na prova, no exame de ordem e a inscrição e regularidade dessa inscrição perante os quadros da OAB. O advogado ele é regido por lei específica e tem o seu código de ética também, tem o seu estatuto, seu código de ética que vão estabelecer as regras sobre a profissão. Não só isso, também é uma profissão regulamentada, uma profissão que tem uma fiscalização, é uma atividade intelectual, então acaba exigindo também um ensino superior como requisito para que você possa exercer. Existe também uma outra série de requisitos para que você possa efetivamente se apresentar como um profissional, como advogado, né? Coisa que o nosso amigo aqui de 50 anos... E qualquer pessoa que esteja representando o interesse de terceiros na condição de procurador postulando, ele poderá incorrer, então, em exercício ilegal da profissão, como é o caso aqui. Aqui, exercício ilegal da profissão e falsidade ideológica porque ele ainda mentiu. Ele poderia apenas estar exercendo alguma... É muito comum, por exemplo, na área previdenciária, que algumas pessoas chamadas de atravessadores acabem ali representando pessoas, seria um exercício legal da profissão. Se ele ainda mente que é advogado, também é uma falsidade ideológica. Não, mas antigamente, né, antes da Ordem dos Advogados do Brasil, existiam os cursos de direito, os advogados, os chamados rábulas, né? Aqueles que tinham conhecimento jurídico, mas não eram formados em direito e acabavam também fazendo, às vezes, papel de advogado ou não, mas sem a formação adequada. Às vezes tinha uma outra formação, mas acabavam também por conhecer as questões próprias do direito e ali a desenvolver. Mas depois que houve a regulação mesmo da profissão e a necessidade de inscrição nos quadros, né? E a OAB acabou sempre cada vez criando mais requisitos para a participar dos quadros, né? Primeiro você tinha que ser bacharel em Direito, e aí você se inscrevia. Depois tinha que ser bacharel em Direito e comprovar um estágio durante a faculdade, para daí você se inscrever. Depois, a necessidade de um exame. Esse exame antes começou com uma prova oral, depois uma prova escrita e depois em 2 etapas, e antes era por subseções, cada seção de cada estado tinha uma prova. Depois agora é um exame nacional e vai cada vez criando mais complicadores, né, para o ingresso na atividade da advocacia, como uma forma de manter uma certa qualidade dentro dos quadros, né? Só que isso só filtra a questão técnica, né? A questão de caráter, de ética, a prova não filtra de jeito nenhum.
E para fechar aqui o nosso assunto, lembrando que a OAB, ela, embora seja também um conselho profissional, assim como o CREA, assim como o CRM e outros conselhos profissionais, a OAB ela não tem natureza de autarquia, como são os outros conselhos profissionais. Então, segundo o STF já decidiu que a OAB não tem natureza de autarquia. A OAB tem natureza sui generis. Então, ela não tem uma definição dentro da estrutura das pessoas jurídicas da administração pública, uma vez que, embora ela exerça o papel de fiscalizador, de regulação da profissão, ela também exerce várias outras atividades ligadas à democracia, à cidadania, à defesa dos direitos, proteção do Estado Democrático de Direito, né? O famoso artigo 133. Então, por isso, a OAB ela tem uma natureza sui generis. E acaba atrapalhando isso, que ficam cuidando tanto disso, esquece da gente como advogado, às vezes. Também. Diferentona. Feito aqui o nosso protesto. Abaixa a anuidade. Se bem que hoje você basta se inscrever na OAB, você não precisa pagar anuidade para continuar advogando. Você se inscreve, recebe sua carteirinha, né? Porque pela lei federal, o não pagamento das anuidades não pode impedir o livre exercício da profissão. Há meios próprios para se cobrar. A OAB tem que entrar com a execução fiscal, dar um jeito de cobrar tudo, mas não pode impedir o exercício. Em outras palavras, a OAB que lute, então, para receber a anuidade. Isso, a OAB que lute, Irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um episódio do Direito do Mato. Fica aqui o nosso agradecimento a você, Paulo, aqui na 1. Você que nos acompanha, você que nos ouve, você que nos deixa o seu carinho em forma de curtida, comentário, em forma de contato e que está semanalmente conosco acompanhando este bonito projeto que é indispensável para o Estado Democrático de Direito, que é o Direito do Mato. E se você quiser acompanhar mais o nosso projeto Direito do Mato, acompanhe a gente nas redes sociais, confere o nosso perfil lá no Instagram. Se você está vendo esse nosso episódio no canal do YouTube, a gente já espera que você tenha deixado aquela curtida, aquele comentário, para que o algoritmo Falei certo essa vez, né? Algoritmo, você não fala razão. Para que o YouTube possa divulgar mais aí o Direito do Mato e não se esqueça de também clicar no sininho para receber notificações dos nossos próximos episódios. E você pode usar o melhor algoritmo de todos comprando a nossa caneca. Corta para 18, 32, 43. Aí, mais ou menos, é isso aí. Então, viu? A gente tem um drone. Está ventando demais aqui dentro da sala. Que hoje tempo de chuva, o drone ele tem mais dificuldade. É isso aí, pessoal. Eu esqueci. Não sei o quê. Tenham todos não sei o quê. Sejam felizes. Isso aí. Indispensáveis ou não, tenham todos uma ótima semana. Um grande abraço, sejam felizes. Laranha, hein? A idade chega, hein? Não.